Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14/12, nós vamos meditar de 2 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos dar continuidade, né? Falamos ontem do final da primeira carta e aqui a segunda carta. É um momento onde Paulo sabe que já está perto o final da vida dele, né? Em Atos 28, né, nós vimos que Paulo ele é preso e ele fica numa prisão domiciliar em Roma. E ali ele vai escrever muitas cartas. E nós podemos ver que depois ele vai ser solto, né? Ainda vai ter oportunidade de visitar muitas igrejas e 2 Timóteo ele vai ser escrito nesta segunda prisão de Paulo, já por ocasião, já onde ele vai ser executado por Nero, né? Então, Paulo ele usa essa epístola para incentivar a Timóteo, a fortalecer Timóteo na fé, na esperança da vida cristã, mesmo em meio a dificuldades e a provações que estão cada vez mais intensas, né? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recomendação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, estou certo de que também está em ti. Olha que base familiar Timóteo tinha, não é? E isso foi muito importante na vida de Timóteo, no sentido dele ter um fortalecimento, uma força para enfrentar as dificuldades, né? Então, Paulo aí meio que assume essa paternidade de Timóteo, né? Como filho dele na fé, e ele tem grande afeto, grande amor de orar por Timóteo de dia e de noite, como ele menciona aqui. Por esta razão, pois te admoesto que revivas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho segundo o poder de Deus, né? Então aqui, só por essa descrição de Paulo, você percebe que era um momento da história onde a igreja estava sofrendo intensa perseguição, né? Que nos salvou e nos chamou, né? Com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, né? E aí ele vai falar da situação dele como apóstolo preso e o procedimento de seus colaboradores. Olha só, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermôneges. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então esse homem Onesíforo era um amigo fiel de Paulo, onde não só ele, mas a casa dele proporcionava ânimo ao apóstolo Paulo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia que ache misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu
quanto serviço me prestou ele em Éfeso. E aí ele vai falar do estímulo de combater no combate da fé e no sofrimento por Cristo. E aí ele fala: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através das muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos que instrua outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, em sua eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. E aí ele fala: se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E aí ele vai falar das falsas doutrinas e dos falsos crentes. Será que isso era só naquela época? Olha só, recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, né? Então esses dois homens aqui, né, eram uma peça rara, não é? Paulo já fala aqui dele, né? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem mais. Aparta-te da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, há de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém em si mesmo se purificar desse erro, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz e tenha um coração puro que invoca o Senhor. E aí ele fala: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva por contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, não na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno da sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos
por ele para cumprir a sua vontade. Olha quanta instrução prática Paulo dá a Timóteo, e ela mesmo serve para nós nos dias de hoje. Os males da corrupção dos últimos dias. Não dá tempo da gente ler tudo, mas eu quero que você leia cada detalhe e usufrua desta riqueza que Paulo deixou a Timóteo, né? No capítulo 4, ele fala sobre a fidelidade e o zelo da pregação. E ele fala que o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Então, Paulo, ele mesmo sendo esse homem extraordinário, muitos abandonaram Paulo na sua trajetória, em meio às tribulações, às dificuldades, às perseguições, muitos se afastaram de Paulo. E quanto hoje, será que não é a mesma coisa? Em meio a tribulações, muitos fogem, muitos se afastam, né? Quando a mesa está farta, muitos vão se aproximar dela, mas quando há escassez, somente aquele que tem aliança com você permanecerá com você e te ajudará a passar nos momentos de tribulação. E aí Paulo vai falar a respeito disso aqui. E por fim ele dá as saudações finais e as bênçãos. Saldo, Prisca e Áquila, desculpe, e a casa de Onesíforo. Olha quantas vezes ele cita a casa de Onesíforo, né? Então, para você ver quão foi importante a figura desse homem, esse sacerdote, que não só ele abençoava Paulo, mas ele levava toda a família a abençoar o ministério de Paulo, né? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Envio saudações, né, aos irmãos e mesmo fazem prudente Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. Deus te abençoe nesta manhã. Deixa eu orar por você. Senhor, faze-nos fiéis a pessoas, a líderes que Deus coloca na nossa trajetória, homens de Deus, mulheres de Deus, sabe, que possamos estar um fortalecendo o outro em tempos difíceis, como aconteceu aqui na vida de Paulo, né, onde ele teve o apoio de muitos irmãos. Nós queremos, como igreja, sermos assim, Senhor, um ajudando o outro e sendo fortalecido em todo o tempo pelo Senhor. Muito obrigada, nós depositamos diante de Ti tudo que somos e tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.